E aí, pessoal, vamos continuar então a falar aqui da Lei 14.133, parte de contratos. E ao final aqui da aula eu vou fazer questões com vocês. São muitas questões que eu já separei para você ver como que cai na sua prova, tá bem? E vou trazer ainda aqui ao longo da aula algumas questões junto ao material. Mas lá no final que eu vou fazer um montão de questões com vocês, certo? Então, outra característica é o contrato ele é intuito personae, ou chamado de contrato pessoal, ou marcado pela pessoalidade. O que significa isso, pessoal? Significa que o contrato deve ser executado pelo próprio contratado, vedada a subcontratação. O contrato deve ser executado pelo próprio contratado, vedada a subcontratação. Então, pessoal, isso aqui é o que? Pessoalidade. Olha, eu contratei com você, eu quero que você execute o contrato. Imagina que você passou no concurso, e aí você fala, agora que eu passei no concurso, eu vou ganhar bem, eu vou fazer aqueles procedimentos estéticos que eu tanto queria fazer, né? E aí cada um faz o que achar que deve. Mas eu vou atrás do médico, daquele meu conhecido, da minha conhecida, que fez nele, fez nela, ficou do jeito que eu queria. Vou atrás do médico, faço um contrato com ele, cirurgia, tal, você vai fazer cirurgia, beleza, pronto. Chegou um dia marcado para a cirurgia, tá lá você aguardando os procedimentos, aí você tá lá deitado já, aí aparece um outro médico, fala, opa, cadê o médico tal? Fala, não, olha, o médico tal não pôde vir hoje, teve que fazer uma outra cirurgia em outro local, me mandou no lugar dele para fazer em você. Você vai aceitar? Fala, não, pera aí, opa, eu contratei o médico doutor tal, eu quero que ele faça. Você não vai aceitar que outro faça, marcado pela pessoalidade, tudo bem? E o contrato administrativo, ele é assim, ele é pessoal. Deve ser executado pelo próprio contratado, vedado como regra a subcontratação. Mas a lei, ela vai criar uma exceção, vai dizer assim, olha, na execução do contrato, lá no artigo 122, e sem prejuízo das responsabilidades contratuais legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite autorizado em cada caso pela administração. Então, neste caso aqui, pessoal, pode subcontratar desde que seja autorizado. Então, faz um contrato para fazer uma rodovia, 100 quilômetros e tal. Aí fala assim, olha, administração, a parte de pintura da rodovia, a parte de colocação de gramado, paisagismo, eu vou subcontratar. Ela autorizando, vai poder haver a subcontratação de partes da obra e não da obra toda, certo? E a lei ainda fala que o contratado apresentará à administração a documentação que comprova a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente. O edital, o regulamento, né, pode vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. E fala, será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes dessa mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente de órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles for cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Então aqui é para na subcontratação, porque já há uma vedação de não poder contratar na licitação com pessoas que têm essa relação de parentesco. E na subcontratação, essas vedações, elas incidem também. Não posso contratar com alguém, quando vai subcontratar, contrata com empresa ali que tem parentesco ou algum grau de relação aqui que a lei procurou vedar. Show de bola? Tranquilidade? Outra característica, uma das mais importantes, Olha aqui, o contrato ele é formal. Significa o quê? Que ele tem uma série de formalidades, para a sua confecção. Tem uma série de formalidades. Então, quando você faz um contrato no seu dia a dia, pode até ser contrato, muitas vezes,
Um contrato verbal. Você pode fazer contrato verbal, você pode fazer um contrato colocando as cláusulas que você quiser, pode ter uma folha, 2, 10, 20, depende do que você faz. Agora, um contrato administrativo é diferente. Inclusive, a própria lei vai trazer lá quais são as cláusulas necessárias de um contrato, dizendo nenhuma cláusula dessa pode faltar. Nome das partes, regime de execução, o preço e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Tem que estar tudo lá, não pode faltar nada, certo? Então ele é cheio de formalidades. E também ele é formal por quê? Porque, via de regra, ele é feito pela forma escrita. Olha aqui comigo na tela. Os contratos e seus ajustamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial. E será admitida a manutenção em sigilo de contratos e aditivos quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado nos termos da legislação de acesso à informação. Então, isso aqui é uma exceção que, inclusive, né, já consta na própria Constituição. Agora, cuidado com isso. Contrato relativo a direito real sobre imóvel serão formalizados por escritura pública, lavrada em nota de tabelião, cujo teor deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Então, quando é feito um contrato de compra, um contrato de serviço, esses contratos administrativos, é tudo feito dentro de um processo administrativo, que vai tramitar dentro da administração pública, que hoje em dia é tudo, quase tudo, né? Os contratos federais são todos aí via sistema. Mas você não tem que pegar esse contrato administrativo, contrato de serviço de limpeza, vão para o cartório registrar. Não precisa disso. É feito e registrado na repartição pública. Agora, um direito real de imóveis, aí tem que ser feito em cartório, tá? Lá no Código Civil tem dizendo quais são os direitos reais, tá? Que a gente não vai entrar aqui, mas só guarda isso. Direitos reais sobre imóveis, formalizado por escritura pública, tá? E aí depois registro na repartição. Então, o direito real de imóvel tem que fazer esse contrato direitinho, vai lá no cartório, registra e depois volta na administração e arquiva também na administração pública, tá bem? Outra disposição importante, será admitida a forma eletrônica na celebração de contrato e seus aditivos. Então, cuidado com isso aqui, que eu estou vendo muita questão de concurso colocando assim, é vedada a forma escrita. Não, jovenzinho, o examinador sabe que você na prova está nervoso, ele está tenso, emocionado, e ele vai querer te pegar. Só que você não vai deixar, você é mais esperto que ele. Tem que usar o sistema contra o sistema. Então, é admitida, será admitida a forma eletrônica nos contratos. E já é feito assim. Os contratos federais têm um sistema SEI, o contrato está lá, você assina por lá, os aditivos, tudo certinho, você faz tudo de forma eletrônica, tá bem? Agora, atenção isso aqui, ainda sobre formalidade, que é muito importante também. O artigo 95 fala assim, o instrumento de contrato é obrigatório, então você tem que ter o termo de contrato, salvo nas situações em que a administração pode substituí-lo por outro instrumento escrito, hábil, como a carta-contrato, a nota de empenho, a autorização de compra ou ordem de execução de serviço, certo? Nos seguintes casos, aqui, nas duas situações aqui abaixo. Então, nesses casos aqui, não é que, na verdade, você vai ter contrato verbal, não. A gente vai até ver se cabe ou não contrato verbal. Isso aqui é substituir um termo de contrato, um instrumento contratual, que é um documento grande, complexo, cheio de cláusulas, por outro documento escrito menos complexo. Então eu faço um contrato ali, por exemplo, de compra com entrega imediata, em vez de eu estou comprando lá copo descartável por dispensa de licitação, que tem um valor que a lei possibilita, né?
Em vez de eu ter que sentar, olha, estou fazendo compra de copo descartável aqui, está ficando 10 mil reais, para o poder público isso é pequeno. Em vez de a gente sentar e fazer um contrato de compra e venda cheio de cláusula, tem a autorização de compra aqui do diretor do órgão e eu vou juntar isso no processo. Pronto, eu substituo o contrato por esse documento. Então a nota de empenho, né, que é um documento lá da despesa pública, que prevê que aquele valor para custear a despesa foi empenhado, pode substituir aquele instrumento contratual. Então eu posso substituir o termo de contrato pela carta-contrato, nota de empenho, autorização de compra ou ordem de execução de serviço, quando houver dispensa de licitação em razão do valor e compras com entrega imediata e integral dos bens e de que não resulte obrigação futura, inclusive assistência técnica, independentemente de seu valor. Então, eu estou comprando aqui, vamos colocar aí, um produto que vai entregar resma de papel. Estou comprando aqui R$1 milhão em resmas de papel. Compra com entrega imediata e integral, que não vai ter obrigação futura, inclusive assistência técnica, né? Pode dispensar o termo de contrato e substituir nota de empenho, autorização de compra ou algum desses documentos aqui. Show de bola? Avançando um pouquinho mais, agora a pergunta é a seguinte: contrato verbal é possível? Na nossa vida privada, na relação trabalhista, por exemplo, tem contrato verbal. Né? Se preencher as condições da relação trabalhista, que é subordinação, dependência, valor contratado, você fez um contrato verbal, trabalhista. A pessoa pode até ajuizar uma ação contra você depois, se provar que tem os requisitos da lei trabalhista. Agora, eu posso fazer um contrato verbal com o poder público sem ter documento nenhum? Sim ou não, juventude? Sim? É possível? Olha aqui. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo nas pequenas compras ou prestação de serviço de pronto pagamento de valor até R$10 mil, que a lei coloca. Então, primeiro ela fala, é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo quando for as pequenas compras ou prestação de serviço de até R$10 mil. É isso que a lei fala. Pessoal, a lei fala R$10 mil, só que lá no final da lei 14.133, fala que os valores da lei vão ser atualizados anualmente. E aí no final do ano sai um decreto atualizando tais valores. Eu vou falar aqui na aula os valores que estão na lei. No final do curso, vou deixar um vídeo com o decreto e os valores que são atualizados todos os anos. Tá? Então fica valor muito picado aqui, aí fica ruim a didática. Então, de até R$10 mil, certo? Mas um decreto atualiza todos os anos esses valores. Para efeito aqui de prova, cuidado, tá? Se falar, não é possível em nenhum caso contrato verbal, errado, né? Se falar, nas pequenas compras, sem falar o valor, é possível contrato verbal? Sim, é possível? É. Então, contrato verbal, como regra, não vai ser possível. Agora, pequenas compras ou prestação de serviço de até R$10 mil, é possível sim um contrato verbal. Show de bola, tranquilidade. Ainda sobre aqui a formalização, a gente quase fechou o bloco, convocação para assinar o contrato, certo? Então, o licitante, né, lá na licitação, apresenta a proposta dele e fica vinculado àquela proposta ali, conforme o edital vai estabelecer. Então, o que a lei fala? A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar, dentro do prazo e nas condições fixadas no edital. Então, o edital vai fixar um prazo e dizer, olha, licitante, a partir da homologação,
você vai ter um prazo aí para você assinar esse contrato com a gente. Você vai estar vinculado ao que você apresentou, certo? Sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo de outras sanções. Porque a pessoa não pode participar de uma licitação, ganhar, aí vai chamar para contratar. Fala, não quero contratar, não, só queria participar para ver como é que é mesmo. Não pode. Apresentou, está sujeito a manter a proposta nos termos e no prazo que o edital estabeleceu. Aí fala assim a lei: o prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez por igual período mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Então a lei deu uma colher e falou, se você for chamado e não quiser, a gente pode prorrogar uma vez, certo? E aí a lei fala, será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não retirar, ou não aceitar, ou não retirar um instrumento equivalente, no prazo, nas condições estabelecidas, convocar os remanescentes na ordem de classificação, claro, para celebrar o contrato, e aqui que é o detalhe, aqui que é o pulo do miau, presta atenção, nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então essa primeira convocação é, vencedor não quer contratar? Beleza, me aguarde. Vou convocar os remanescentes, falo assim, ó, segundo colocado, o vencedor não quis contratar, a proposta dele era essa, você quer contratar com a gente? Se quiser, beleza, se não quiser, libera ele sem aplicação de sanção, porque ele não é obrigado a manter a proposta do outro e vai chamando os demais na ordem de classificação, beleza? Diz a lei, decorrido o prazo de validade da proposta indicada no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados do compromisso, ou seja, passou também o prazo no edital, ninguém é obrigado a manter nada, né? Nem o vencedor. No caso de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos deste artigo, que é da proposta vencedora, a administração, observado o valor estimado e sua eventual atualização, poderá, uma faculdade que ela tem, de novo, convocar os remanescentes para uma negociação na ordem de classificação, com vista à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário, que é aquele que foi declarado vencedor. Então abre-se aqui uma segunda possibilidade. Olha, licitante, remanescentes, o vencedor não quer contratar, ninguém quis fazer o preço dele, mas eu vou fazer uma negociação com o segundo colocado, ver se ele aceita aí um outro preço, mesmo que acima do preço do vencedor. Entende? E a lei também faculta adjudicar e fazer o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição. Então aqui é a terceira possibilidade, olha, ninguém quis uma negociação um pouquinho melhor, agora eu vou chamar os remanescentes de novo, na ordem de classificação, porque eu vou contratar na proposta ali, né, ofertada por ele. Falou, segundo colocado, a sua proposta foi essa aqui, né? Eu vou aceitar então, vou contratar nesses termos aqui. E lembra, sempre isso aqui é uma faculdade, de repente a proposta do segundo, terceiro, está tão ruim, que aí não vale nem a pena contratar também não. Revoga e depois faz uma outra licitação. Então o primeiro caso, chama os remanescentes para contratar nos termos da vencedora. Se não quiser, ok. Segunda possibilidade é fazer uma negociação por um outro preço acima do valor do vencedor, ninguém quer. Terceira possibilidade, no caso, negociação ali, se ela ficar frustrada, né, contratar pelo preço das propostas apresentadas pelos remanescentes na ordem de classificação, certo? Se ficar frustrado isso aqui, pode revogar a licitação, isso pode dar a chamada licitação fracassada ou frustrada, quando nenhuma proposta ali vai ser aceita, e aí isso vai gerar depois uma dispensa de licitação. Tudo bem? Só que a lei ainda fala assim, ó,
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, em aceitar ou retirar um instrumento equivalente no prazo fixado, caracterizará o descumprimento total da obrigação. E vai ter sanção grave aqui, viu? E o sujeitará às penalidades legalmente fixadas e à imediata perda da garantia que ele apresentou em favor do órgão ou entidade licitante. E a regra do parágrafo 5º não se aplicará aos remanescentes convocados, porque, na verdade, né, pessoal, ele tem que manter a proposta dele, não a proposta dos demais. E será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de uma rescisão contratual, observado os trâmites que a gente acabou de falar. Então aqui já é o parágrafo 7º, tá vendo aqui, ó, que está em verde, já é na execução do contrato e não na hora de contratar. Na hora de contratar, faz aquele trâmite, não conseguiu ninguém, dá uma licitação fracassada e aí cabe uma dispensa em razão disso. Artigo 7.4. Agora, o parágrafo 7º é o seguinte: já houve o contrato com o vencedor, só que esse contrato foi rescindido. O vencedor não conseguiu honrar o contrato durante o seu trâmite, rescindiu. Rescindiu o contrato, para não ter que fazer uma nova licitação só para terminar aquele contrato, eu posso convocar os remanescentes, respeitados os trâmites que a gente acabou de falar. Alguém quiser contratar na proposta vencedora, se não quiser uma negociação por um preço diferente, ou se ninguém quiser, no preço apresentado pelo remanescente, respeitada a ordem de classificação. Isso é só para terminar, só para executar, só para finalizar um contrato que foi rescindido com aquele vencedor que não conseguiu terminar o contrato. Show de bola? Beleza? Então, aqui está o resumo, né? Homologação, convocação do vencedor, não quer contratar, não está no prazo de manutenção de proposta, demorou a chamar, ele falou, olha, não quero contratar mais não, demorou demais me chamar, não consigo nem manter o preço, libera sem sanção. Está no prazo de manutenção de proposta, pode receber a sanção, inclusive, diz aqui a lei, né? A justificação dele em assinar o contrato no prazo estabelecido é descumprimento total da obrigação. Perde a garantia e vai ter sanção gravosa, tudo bem? Nesse caso, pode então a administração convocar os remanescentes para contratar nos termos da proposta vencedora. Não há licitante interessado em contratar nesses termos. Lembrando, só que antes aqui vai caber uma negociação. Vai caber uma negociação. Certo? Para tentar um outro preço. E aí, se não der, contrata com o licitante no valor da proposta dele. Aí habilita, faz execução, homologa e começa ali o contrato. Beleza? Ele vai executar. Show de bola! Juntos até aqui. Então a gente fecha e continua ali mais um bloco falar de mais características dos contratos administrativos. Vem com a gente.